Meus irmãos, minhas irmãs, dando continuidade ao novenário de Santa Irmã Paulina, Santa Paulina, assim como sugere a temática principal de vocês, que Santa Paulina inspira nossos corações, é de fato papel dos santos na Igreja nos inspirar, especialmente a ouvir, meditar a palavra de Deus e a partir desse encontro com a palavra de Deus, nos deixarmos renovar, assim como os santos se deixaram renovar, assim como Santa Paulina deixou a palavra de Deus calar no seu coração para conduzi-la, para inspirá-la, para renová-la, para motivá-la a viver mais intensamente a fé, a comunhão com Deus, a sua correspondência de amor com Deus. E nós estamos, nesta noite, tendo contato com esta palavra através da liturgia. E, assim como Santa Paulina, nós precisamos acolher a mensagem dessa palavra. E gostaria de destacar 3 pontos importantes dentro da riqueza que é a palavra de Deus. Primeiro ponto extraído aqui da primeira leitura do livro do Gênesis, onde nós acabamos de ouvir a narração daquele problema que houve com Sara, Abraão e Agar, a escrava. Essa leitura, ela já é a conclusão de toda uma situação em que Deus prometeu para Sara e Abraão um filho, o filho da promessa. O filho que daria origem a uma multidão. A promessa demorou em acontecer, então Sara e Abraão decidem por conta própria fazer a promessa acontecer. E aí pegam a escrava Agar para ter um filho com Abraão, para que esse filho fosse o filho da promessa. E daí vocês sabem, a leitura mostra como é que tudo acabou. Porque Agar começou a se vangloriar do filho que ela teve com Abraão e Sara não teve filho nenhum. E depois, quando finalmente a promessa acontece com Sara e ela tem um filho com Abraão, fica aquela ciumeira dos filhos e Sara acaba pedindo para que Abraão abandone no deserto para morrer Agar e o seu filho, por puro ciúme, por pura competição, inveja, rivalidade, enfim. Qual é a primeira lição que nós tiramos aqui desta leitura? E que os santos nos ajudam também a meditar a palavra de Deus e nos inspirarmos com essa palavra na nossa vida. Toda vez que eu e você queremos fazer as coisas do nosso jeito, toda vez que nós queremos deduzir o que é a vontade de Deus, toda vez que nós queremos colocar como Sara e Abraão o carro adiante dos bois, ou seja, se antecipar, toda vez que nós fazemos coisas da nossa cabeça, porque nós concebemos uma ideia, porque nós inventamos uma situação, pode ter certeza, vai dar errado.
Todas as vezes que a gente força a barra para que uma coisa aconteça sem ser o tempo de Deus, sem ter a devida paciência esperando o tempo de Deus, a manifestação de Deus, sem buscar a vontade de Deus, toda vida que nós nos desviamos da vontade de Deus para fazer a nossa vontade e fazer acontecer as coisas conforme o nosso padrão, o nosso gosto, o nosso capricho, o nosso desejo, os nossos pensamentos, dá errado. E aí nós acumulamos ou trazemos para nós as consequências dessa forçação de barra, de não querer escutar a Deus, de não querer esperar o tempo de Deus. No caso de Sara, Abraão e Agar, foi o fato de Agar ser abandonada com um filho no deserto, o que é uma crueldade. Às vezes, no nosso caso, são as nossas desavenças, são as nossas rivalidades, ciúmes, invejas, brigas, contendas, enfim. Ou, às vezes, decisões que nós nos precipitamos em tomar sem esfriar a cabeça, sem dar tempo ao tempo, sem esperar que a situação se acalme, sem sequer rezar para que Deus nos inspire a tomar a decisão correta. Então, toda vez que nós agimos dessa maneira, egoísta, a partir apenas do nosso ponto de vista, nós acabamos gerando confusão, metendo os pés pelas mãos. Então, tomemos sempre cuidado para não fazermos como Sara e Abraão. Ainda aprendemos com esse conjunto da liturgia da palavra que deve inspirar os nossos corações, assim como inspirou o coração de Santa Paulina. Já no Evangelho, uma coisa que nos nossos tempos está virando uma moda, né? A pessoa deu uma topada, foi o demônio. Que o Evangelho fala do demônio. Fala de Jesus expulsando os demônios. O demônio existe. Na teologia chamamos ele de mistério da iniquidade. Ele é o tentador da humanidade para nos desviar da vontade de Deus e fazer com que nós nos percamos de Deus. Porém, o problema hoje é que tudo virou ação do demônio. Deu uma dor de barriga, é o demônio. Deu uma dor de cabeça, é o demônio. Lá em casa, alguém discutiu, já é o demônio. Como uma vez já chegaram para mim pedindo: Frei, me ensina uma oração para resolver os problemas lá em casa. Aí eu olhei para a pessoa e disse: bem, não tem oração para você resolver os problemas na sua casa, mas ao mesmo tempo toda oração pode ajudar você a resolver os problemas da sua casa. Como assim, Frei? Ora, porque não se trata apenas de você fazer uma oração para cumprir um rito, para recitar algumas palavras e de uma maneira mágica o mal vai sumir e tudo vai se resolver porque você rezou aquela oração. Isso é uma visão equivocada da vida de oração e do combate espiritual, do combate contra o mal, que é o demônio. A oração, ela vai servir para eu estar em comunhão com Deus, para alimentar uma amizade com Ele, para alimentar uma intimidade com Ele. E essa comunhão, essa intimidade através da oração vai me inspirar a ser uma pessoa que dialoga, a ser uma pessoa que perdoa e pede perdão. E é por aí, através de uma vida de oração que me ensina
a perdoar e a pedir perdão e a dialogar, que eu vou resolver os problemas em casa. Então, a vida de oração ajuda a ter sintonia com Deus para que eu me sinta motivada a perdoar, pedir perdão e dialogar. Portanto, o que vai resolver os problemas em casa é essa comunhão com Deus na oração que me ajuda a dialogar e a praticar o perdão. Então, essa lógica nos mostra que o demônio não tem culpa de tudo. Tá tendo briga lá em casa, é o demônio. Bem, se você não aprender a perdoar, pedir perdão e a dialogar, aí sim o demônio vai se aproveitar da falta de perdão, da falta de diálogo, para fazer da sua vida, da sua família, da sua comunidade, onde você estiver, um inferno. Mas depende de nós. Depende de nós e não apenas de uma ação exterior demoníaca, que basta eu rezar uma oração e todos os problemas se resolvem. Isso não vai acontecer, não se iluda com isso. Isso é uma mentalidade mágica que não funciona assim. A oração te ajuda a estar em comunhão com Deus. A comunhão com Deus, todo aquele que está em comunhão com Deus afasta o mal. O mal não toca naquele que está em comunhão com Deus. Então, eu não preciso me preocupar em combater o demônio, eu preciso me preocupar em estar em comunhão com Deus através da minha vida de fé. E essa minha vida de fé é que vai, a partir da comunhão com Deus, repelir o mal. Então, o combate espiritual acontece a partir dessa comunhão com Deus, da vivência da minha fé no dia a dia e daquilo que Deus vai inspirando no meu coração, como inspirou no coração dos santos, como inspirou no coração de Santa Paulina, para que ela vencesse os combates do dia a dia, os desafios que ela enfrentou na vida, os desafios que nós temos na vida. E não adianta colocar a culpa no demônio. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade de cultivar a minha comunhão com Deus. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade de procurar tomar as decisões certas, ao contrário de Sara e Abraão, que tomaram as decisões erradas. A decisão errada de primeiro querer fazer a coisa do seu jeito e a decisão errada de depois que a besteira estava feita, ainda quiseram deixar a escrava e o filho para morrer. Quer dizer, decisão errada atrai para a nossa vida consequências ruins. E o demônio não tem nada a ver com isso. Ou você acha que foi o demônio que fez Sara e Abraão decidirem pegar a escrava para ter um filho para acontecer a promessa de Deus? Não foi o demônio, não, foram eles. Eles escolheram o erro, eles decidiram errado e depois colheram os frutos desse erro, que foi a confusão que tudo isso causou. Então, nem tudo é ação do demônio. O demônio pode até aproveitar das decisões erradas que você tomou para botar mais lenha na fogueira. Ele pode até aproveitar da falta de diálogo que você tem em casa para atiçar mais essa falta de diálogo. Ele pode aproveitar da falta de perdão que você tem com as pessoas para te incentivar a ficar uma pessoa com coração duro e não perdoar e nem pedir perdão. Ele pode piorar a situação, mas não é ele que vai provocar a situação. Somos nós. Então, cuidado para não colocar a culpa das decisões que nós precisamos tomar no demônio. Eu, numa vida de oração, vivendo a minha fé,
inspirado e conduzido pela palavra de Deus, tendo santos como Santa Paulina também como um testemunho de fé para a minha vida, é que devo fazer as escolhas em Deus. Portanto, aqui eu encerro a homilia, trazendo também, fazendo a ligação daquilo que já meditei com esse último trecho do Evangelho, que fala que aquelas pessoas daquela região, onde Jesus expulsou o demônio, que entrou nos porcos e se precipitaram no mar, pediram para que Jesus se retirasse da região deles. Então, muitas vezes, não é o demônio que tira de nós a presença de Deus, a ação de Deus, ou a graça de Deus. Somos nós. Somos nós que, não rezando, somos nós que não perdoando, somos nós que não dialogando, somos nós que alimentando mágoa, ressentimento, somos nós na nossa teimosia, somos nós que alimentando pecado, orgulho, vaidade, mentira, competição, rivalidade, intolerância, é que acabamos retirando Deus do nosso meio e instalando a confusão, porque alimentamos coisas más e acabamos colhendo o fruto da maldade que alimentamos, do erro que alimentamos, do pecado que alimentamos, e o demônio não tem nada a ver com isso. Ele pode aproveitar-se disso, mas somos nós que decidimos alimentar ou não o mal. Somos nós que decidimos alimentar ou não o ódio. Somos nós que decidimos alimentar ou não o pecado. Portanto, que nós não retiremos Deus da nossa vida quando a partir das escolhas que nós fazemos. Assim como Sara e Abraão, eles retiraram Deus da vida deles assim que decidiram, fizeram a escolha por conta própria de pegar a escrava e ter um filho com a escrava. Ou seja, eles retiraram a ação de Deus da vida deles e quiseram eles mesmos decidir. E acabou dando errado. Portanto, nós também podemos retirar Deus da nossa vida quando escolhemos fazer o mal, quando escolhemos praticar a injustiça, quando escolhemos alimentar ódio, falta de perdão e falta de diálogo. Que isso não aconteça conosco e que Santa Irmã Paulina, Santa Paulina, nos ajude a fazer as escolhas corretas, a nos esforçarmos para estarmos em comunhão com Deus, para nos esforçarmos para termos o contato com a palavra de Deus, nos esforçarmos para termos o contato com o ensinamento da Igreja continuadora da missão de Jesus Cristo, para nos esforçarmos para vivermos a nossa fé, e à medida em que fazemos esse esforço, Deus vai nos inspirando. À medida em que fazemos esse esforço, travamos essa luta em comunhão com Deus, na oração, com a sua palavra, nós afastamos o mal. O mal nos tenta, mas não nos toca. O mal nos perturba, mas não nos derruba. Por quê? Porque estamos em comunhão com Deus. Porque alimentamos, como Santa Paulina, essa comunhão com os ensinamentos, com os mandamentos, com a palavra, com a doutrina que vem de Deus. Portanto, que Santa Paulina interceda por nós, para que sempre estejamos atentos, para termos os nossos corações inspirados pela palavra e pela verdade, pelo amor que vem de Deus. E assim vamos superar todo o ódio, toda a raiva, toda a mágoa, todo o rancor, toda a intolerância, toda a injustiça, toda
a infidelidade, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a inveja, todo o ciúme. Vamos superar tudo isso porque buscamos a comunhão com Deus. E porque nessa comunhão somos inspirados a escolher o bem em Deus, a escolher a justiça em Deus, a escolher a partilha em Deus, a escolher a humildade em Deus, a escolher a bondade em Deus, a escolher a prática da justiça, da solidariedade do bem entre nós e os nossos. E aí você vê que não é uma questão do demônio me tentar ou não, ou do demônio a ser responsável por tudo aquilo de errado que acontece na minha vida. Eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Eu preciso aprender com Deus, e os santos aprenderam a fazer as escolhas certas. Que Deus nos ilumine, que Santa Paulina nos inspire a fazer as escolhas em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.